O Sintero convoca os trabalhadores em educação estaduais para a Assembleia terça-feira, dia 25, às 9 horas na Praça das Três Caixas d'Água. Pauta: avaliação das negociações com o governo do estado sobre a pauta de reivindicações 2014. Sintero. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. A experiência é aquilo que lhe permite reconhecer um erro quando você o comete de novo. É muito mais fácil reconhecer que errou do que encontrar a verdade. O erro está na superfície e por isso é fácil erradicá-lo. Já a verdade repousa no fundo e não é qualquer um que a pode investigar. Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência. Na simplicidade, aprendemos que reconhecer um erro não nos diminui, mas nos engrandece. E que as pessoas não existem para nos admirar, mas para compartilhar conosco a beleza da existência. Falar coisas bonitas mostra que você sabe usar o cérebro. Reconhecer que errou e pedir desculpas mostra que tem humildade. Dar valor a pequenos gestos, se colocar no lugar do outro e não brincar com os sentimentos, mostra que você tem um coração e sabe que ele dói, chora e também palpita de alegria. E lembre-se, o reconhecimento do erro pessoal, sem o devido esforço para repará-lo, não passa de mais um erro que acumulamos no dia a dia, cada vez mais trágico do nosso viver diário. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Ato público pela transposição reúne deputados, senadores e milhares de servidores em Porto Velho. E o primeiro resultado dessa manifestação foi a confirmação de uma audiência com a ministra do Planejamento. Trabalhadores em educação de Rondônia aderem à greve de 3 dias convocada pela CNTE. A SEDUC chegou a anunciar que colocaria falta e descontaria os 3 dias no salário, mas voltou atrás. Trabalhadores em educação municipais de Porto Velho aceitam a proposta de reajuste salarial apresentada pela Prefeitura. A categoria vai ter aumento que varia de 8,5% a 12%. CUT apoia a luta dos servidores da educação, dos trabalhadores rurais e dos vigilantes. Sindur realiza dia de lutas na Eletrobras Distribuição Rondônia. E você vai ver como foram as atividades do Sindicef e do Sinjur para homenagear as mulheres. O Sinjur fez a tradicional Caminhada da Mulher do Judiciário. E o Sindicef inaugurou as novas instalações da sede social. Tudo isso e muito mais, agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. O Sindicef inaugurou no último final de semana as novas instalações da sede social na Avenida Rio de Janeiro, em Porto Velho. Além de marcar a abertura de novos espaços de lazer, a festa também foi uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A inauguração das novas instalações da sede social do Sindicef marca uma nova fase na atuação do sindicato. Uma fase mais voltada à atenção aos filiados e à melhoria do atendimento. A homenagem ao Dia Internacional da Mulher foi um ingrediente a mais para a animação das já tradicionais festas do Sindicef. Além de todos os ambientes já existentes, a nova sede social passa a contar com um espaço criado especialmente para reunir os filiados e seus familiares durante os Jogos da Copa do Mundo. Para a diretoria do sindicato, os filiados merecem toda a atenção. Por isso, o Sindicef busca melhorar a cada dia. É o 3º ano consecutivo que nós estamos homenageando as mulheres. Nada mais do que justo, né?
E o bom seria que todos os dias nós homenageássemos, como a gente homenageia, mas cada dia a mulher está conquistando o seu espaço e é isso que a sociedade precisa e acabar com esse preconceito contra a mulher. O presidente do Sindicef, Daniel Pereira, foi o anfitrião do evento. Ele agradeceu aos demais diretores e aos filiados do sindicato pela confiança e pelo resultado da eleição ocorrida em fevereiro. Ele ressaltou que os espaços do Sindicef são dos filiados. Por isso, espera que a categoria aproveite e usufrua dos benefícios das novas instalações da sede social. Nós queremos agradecer a todo o pessoal que compareceu, agradecer a todos os membros da diretoria que não mediram esforços, a todos os funcionários do sindicato e principalmente a todos que estão aqui, em nome das mulheres que estão aqui nessa noite, parabenizar, abraçar, elogiar, congratular com todas as mulheres da nossa base, do nosso sindicato, do Sindicef, e por que não dizer por todas as mulheres do nosso estado, do nosso país, de todas as mulheres que dão a sua contribuição no dia a dia, dividindo as responsabilidades com cada um de nós. É o terceiro ano consecutivo que nós fazemos uma atividade específica relacionada ao Dia Internacional das Mulheres. Não dá para a gente homenagear todas, então a gente escolhe uma para cada órgão que compõe a nossa base e em nome delas homenageamos a todas. Espero que elas vejam com muitos bons olhos que é uma forma de nós expressarmos o nosso carinho a cada uma delas. E ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Sinjur promoveu no último final de semana a tradicional Caminhada da Mulher do Judiciário. Novamente, o Sinjur levou para o espaço alternativo uma série de atividades que incentivam hábitos saudáveis. O tempo não ajudou. Mesmo assim, centenas de famílias dos servidores do Judiciário atenderam ao convite do Sinjur. Esta é a terceira Caminhada da Mulher do Judiciário, evento realizado anualmente pelo sindicato para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Crianças, jovens e adultos participaram das atividades físicas com direito a massagem profissional, alongamento e aferição de pressão arterial. A direção do Sinjur deu toda a atenção aos participantes, que também ganharam camiseta do evento e brindes. A Caminhada da Mulher do Judiciário, além de comemorar o Dia Internacional da Mulher, tem a finalidade de promover uma vida mais saudável às servidoras da Justiça, combatendo o estresse e o sedentarismo. Para a direção do Sinjur, a caminhada é uma iniciativa muito positiva e que permanecerá no calendário de eventos anuais do sindicato. Evento como esse não é privilégio das mulheres do Judiciário que vivem e trabalham em Porto Velho. A diretoria do Sinjur informa que esses eventos poderão ser realizados em todo o estado, bastando apenas que os servidores ou representantes do sindicato manifestem interesse em sua realização. Afinal de contas, sabemos que a mulher tem o seu espaço e as avaliações que são feitas por essa diretoria tendem sempre a buscar cada vez melhorar, aprimorar essas homenagens, essas comemorações. A caminhada foi um sucesso, nós temos oferecido cafés da manhã para as mulheres na sua repartição e também temos levado ao longo de todo o estado nas comarcas. Isso com muitas felicitações, nós desejamos que todas as mulheres tenham, simbolicamente, neste ato do sindicato, um motivo para sempre ver que elas têm o seu espaço retido para elas, dedicado a elas, e que num futuro bem próximo, tenho certeza que elas estarão sempre alcançando realizações maiores. Bom, e para completar essas homenagens, temos ainda hoje, a caminhada em Ji-Paraná. Como é que vai ser? Onde vai ser? Vamos aproveitar e fazer o convite para que todos participem. É verdade. Em Ji-Paraná, a nossa equipe de representantes está lá interagindo com as autoridades locais, com todas as pessoas que possam colaborar para termos uma confraternização com as mulheres do Poder Judiciário também naquela localidade. E será realizada a caminhada na Praça do Migrante, na qual está sendo todo um leque de serviços que serão colocados à disposição das mulheres, né, para que ela possa ter uma tarde de confraternização e seja homenageada com o prestígio que ela detém da nossa categoria de servidores. Nós ali aproveitamos nessa oportunidade que todas as servidoras do
Poder Judiciário e familiares possam estar se confraternizando e se homenageando ali na Praça dos Imigrantes. Convidamos todos a participarem, será uma tarde super agradável, na qual nós estaremos também, de igual sorte, distribuindo alguns brindes a todos os participantes. E por falar em Sinjur, a Assembleia Legislativa aprovou nesta semana o reajuste de 5,87% aos servidores do Judiciário. Esse é mais um resultado da mobilização do ano passado, que culminou com a maior greve da história da categoria. Aos poucos, as conquistas vão aparecendo. Também nesta semana, o Tribunal de Justiça autorizou a atualização das progressões dos servidores, situação que estava suspensa por causa da indefinição sobre o desfecho da greve. Sobre esses assuntos, nós conversamos com o presidente do Sinjur, Francisco Roque. Presidente, foi aprovado na Assembleia Legislativa o aumento salarial dos servidores do Judiciário. Isso é de acordo com a expectativa ou a categoria esperava mais? É verdade, foi aprovado. Eu sei que os valores não são, o índice aprovado não são satisfatórios, né? Afinal de contas, nós reivindicamos 10% de reposição salarial para que a gente pudesse ter, né, pelo menos um ganho real. No entanto, todos sabem da dificuldade que tivemos com relação à gestão anterior, que criou muitos empecilhos, muitas dificuldades, inclusive querendo demonstrar que não haveria condições de elaborar no sentido de dar essa reposição salarial, né? Perfeitamente com relação a essa questão, nós vemos que também não seria possível a reposição vir, né, em seguida. Mas, como nós nos insurgimos em greve, num movimento em que a categoria aderiu e que teve todos os seus percalços e todos os seus empecilhos também jurídicos, né, porque a nossa greve foi judicializada, é que nós vimos hoje, de bom alvitre, essa aprovação de 5,87% de reposição salarial para o servidor. Eu acredito que nós conseguimos isso pelo fato de nós estarmos ali hermanados num propósito só. Então, servidor, a reposição não é a que nos traz o melhor contentamento, mas foi a possível. Foi aprovada, tivemos um apoio, né, daquela casa parlamentar, com todos os parlamentares, foi aprovada unânime, e queremos, nessa oportunidade, agradecer a todos os parlamentares que sempre têm se debruçado com muito respeito ao nosso labor. Nós sabemos que o percentual não é o desejável, mas vamos buscar cada vez mais conquistar outros índices, até mesmo com relação a essa gestão. Essa é a nossa opinião com relação a esse índice que está sendo aplicado. 5,87, que será operacionalizado a partir de abril. Estamos agora buscando a sanção junto ao governo o mais breve possível, porque a própria administração do tribunal já está adequando as possibilidades já para colocar no pagamento já do mês de abril junto ao DRH. Bom, o tribunal aprovou a atualização da progressão dos servidores e isso tinha reflexo ali na questão da greve. Quer dizer que já se caminha para o desfecho, para o final desse episódio da greve? Naturalmente, porque nós entendemos que reflexo em decorrência da greve é um caminhar inconstitucional, porque são direitos adquiridos. As pessoas estavam fazendo greve não porque queriam, mas pelo fato de estar buscando uma reposição salarial que constitucionalmente está inserida e reconhecida na nossa Constituição Federal. Então, o reflexo dos dias de paralisação não podem atingir direitos como progressão, a licença-prêmio e aposentadoria. Nesse entendimento, nesse pensar, Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça, já caminhou vendo com muita sensibilidade de que a progressão pode ser atualizada. E já está determinando que a equipe, né, a sua equipe, esteja já buscando fazer essa atualização até mesmo junto à nossa comissão de progressão funcional. Bom, depois da progressão ainda faltam alguns pontos para serem pacificados e resolver de vez a questão da greve?
Sim, e estamos muito próximos desse desfecho, né, até pela boa vontade que a administração tem na resolução desse problema, e nós também. Então, ficou um próximo passo, que é a questão das faltas. A administração laborou também numa sugestão, está apresentando tecnicamente uma sugestão, e nós estamos analisando, e eles também analisando a nossa sugestão. Isso para que todos nós possamos caminhar juntos num objetivo comum, sem prejudicar nem a administração e nem servidores. No entanto, estamos muito alerta para fazermos um bom acordo e um desfecho a contento do servidor. Neste momento, não está afindado esse assunto, mas já foi um avanço a questão das progressões serem atualizadas. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. O Sintero convoca os trabalhadores em educação estaduais para a Assembleia terça-feira, dia 25, às 9 horas na Praça das Três Caixas d'Água. Pauta: avaliação das negociações com o governo do estado sobre a pauta de reivindicações 2014. Sintero. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, está antenada sobre as lutas de todas as categorias. O foco agora está na campanha salarial dos trabalhadores em educação, na luta dos trabalhadores rurais e na defesa dos vigilantes. O presidente da CUT, Itamar Ferreira, faz uma avaliação de todas essas atividades. Nós temos agora na CUT, nesse início de ano, uma série de pautas importantes, de ações que nós estamos acompanhando junto aos nossos sindicatos filiados. Poderíamos destacar a questão da transposição, que já o nosso servidor, a nossa sociedade já perdeu a paciência com a demora de se implementar esse direito que Rondônia tem, que é transpor os servidores do ex-território para os quadros da União. Infelizmente, a burocracia federal, da Advocacia Geral da União, tem impedido. E os sindicatos fizeram um ato público na última segunda-feira, convocou toda a bancada federal, os deputados e senadores. Parte deles compareceu, parte não, mas a bancada foi duramente cobrada para que tenha uma posição mais firme. Inclusive, a CUT fez uma proposta de que, se até o final de março, agora, o governo não der uma solução para a transposição, o governo federal, que a bancada se posicione em protesto, deixando de votar matérias de interesse do governo federal, como uma forma de pressionar. E mais, se o parlamentar que não cumprisse essa deliberação dos servidores, nós iríamos denunciá-lo através de outdoor, de outras mídias, como um parlamentar que estava contra os servidores. Porque não dá mais para esperar. Outras ações também estão sendo pensadas, como fechamento de BR, a questão de manifestações em obras do PAC, Caravana Brasília, enfim. Nós temos que garantir que nesse primeiro semestre, de preferência agora no mês de março, início de abril, haja uma solução para a questão da transposição. Um outro problema que a CUT tem acompanhado é a questão dos vigilantes. Porque o governo do Estado extinguiu o serviço de vigilância na escola, que está sendo uma situação dramática, pois escolas estão sendo assaltadas e depredadas diariamente, pois não tem nenhuma segurança. Mas o problema que nós estamos acompanhando são 1.622 vigilantes que foram demitidos pela empresa Rocha e que receberam só parte de suas rescisões. Eles foram demitidos em outubro do ano passado. E até agora eles não receberam parte de suas rescisões. A empresa alega
que não têm condições de pagar porque os contratos ficaram defasados. E aí exige que o governo reveja os valores de contrato para poder pagar as rescisões. E a questão está na Justiça, né? Ultimamente foi intimado o Estado para prestar informações, mas o que acontece é que o trabalhador está sem receber os seus direitos e já, após tanto tempo demitido, já está passando o período do seguro-desemprego, essas famílias já começam a ficar numa situação bastante dramática. Lembrando que nós estamos num ano eleitoral, então a definição sobre reajuste, benefício, tem que se dar até o final de março, início de abril, devido ao período eleitoral. Nesse sentido, as categorias estão negociando. O Sintério, que já vem com acúmulo de negociação há mais tempo, os trabalhadores da educação, fizeram 3 dias de paralisação esta semana, dentro de um calendário nacional, e reivindica do governo que seja mantido uma gratificação que vinha sendo pago até dezembro de 2013, de 7,97. E o governo retirou essa gratificação e está propondo agora um reajuste geral de 5,87 para todos os servidores. O que acontece? Os servidores da educação vão estar recebendo menos do que recebia em dezembro do ano passado. Daí a indignação da categoria. E no final dessa manifestação, que tinha um tempo determinado para poder terminar, o secretário de Educação emitiu, né, uma portaria determinando que fosse lançada as faltas dos servidores da educação. Isso causou muita indignação, né, nos trabalhadores, nas entidades sindicais, pois é uma medida autoritária, arbitrária, visto que sequer foi ingressado com ação judicial para discutir legalidade ou ilegalidade da greve, e o secretário determinou que fosse lançado essas faltas. Isso não ocorreu nem nos governos mais duros que nós já tivemos no passado, e infelizmente nós tivemos que estar convivendo com essa situação agora. No geral, a CUT está acompanhando aí a situação dos trabalhadores da construção civil, motoristas e cobradores de ônibus vai iniciar a campanha agora, os rodoviários. Essa semana estive participando da reunião de todos os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, junto com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a FETAGRO, em Ji-Paraná, onde foi aprovado o plano de ação, o orçamento da federação, prestação de conta, e dentre as ações importantes que ficaram aprovadas, ficou a de realizar o Grito da Terra Brasil, né, que vai ser em Brasília, uma mobilização nacional para dar visibilidade às bandeiras e às reivindicações da agricultura familiar, que em Rondônia ela vem se mantendo graças à organização dos sindicatos, enfrentando grandes dificuldades, inclusive com a expansão das fronteiras do agronegócio, que atinge diretamente a agricultura familiar, muitas vezes prejudicando e inviabilizando. Então nós temos uma pauta intensa, esse é um ano atípico, né? Nós vamos ter Copa do Mundo, que afeta aí as mobilizações, vamos ter as eleições, e vamos estar debatendo com os trabalhadores os projetos, as propostas que estão colocadas, pois entendemos que os trabalhadores têm que ter uma participação consciente, votando naquelas propostas que sejam de interesse dos trabalhadores. Os trabalhadores em educação de todo o estado aderiram à greve nacional de 3 dias convocada pela CNTE. Cada regional fez a sua programação e no segundo dia do movimento, as caravanas de todo o estado chegaram em Porto Velho para uma grande assembleia. A mobilização dos trabalhadores em educação estaduais coincidiu com a greve nacional de 3 dias convocada pela CNTE. A paralisação nos dias 17, 18 e 19 de março teve a finalidade de alertar os governos para os problemas da educação. No âmbito nacional, a categoria luta pelo cumprimento da lei do piso, carreira e jornada,
investimento dos royalties do petróleo em educação, votação imediata do Plano Nacional de Educação, destinação de 10% do PIB para a educação pública, contra a proposta dos governadores de reajuste do piso e contra o INPC. Em Rondônia, os trabalhadores em educação cobram o cumprimento do acordo firmado pelo governo ainda em 2013 e o atendimento da pauta de reivindicações de 2014, que traz, entre outros itens, reajuste salarial, o retorno da gratificação de 7,97%, que terminou em dezembro, o retorno do auxílio saúde aos aposentados, o correto enquadramento dos trabalhadores na Lei 680, que é a lei do plano de carreira, com o pagamento de gratificações pendentes, além do pagamento da licença-prêmio em pecúnia. Na terça-feira, enquanto as caravanas de todo o estado se concentravam na Praça das Três Caixas d'Água, em Porto Velho, a direção do Sintero, composta por representantes de todas as regionais, se reunia com o secretário de Estado da Educação, Emerson Castro, para mais uma tentativa de negociação. O secretário repetiu a resposta que os técnicos da MEMP já haviam dado ao Sintero, de que o governo não possui recursos para atender às reivindicações. Ele revelou que o governo ainda estudava a possibilidade de conceder o realinhamento de 5,87%, prometido na negociação do ano passado. Na sexta-feira, o governo enviou à Assembleia Legislativa o projeto de lei prevendo o realinhamento geral. Mas para os trabalhadores em educação não é suficiente. Isso porque acabou a gratificação de 7,97%, que representava o índice de reajuste do piso nacional de 2013. Sem essa gratificação, o realinhamento só vai ter efeito sobre o salário de 2012, sem considerar as perdas de 2013. A direção do Sintero solicitou, então, uma audiência com o governador Confúcio Moura, o que deve acontecer no início da semana. O Sintero vai reiterar as cobranças feitas ao secretário, mostrando que a SEDUC tem condições de continuar pagando a gratificação e ainda tem os recursos que seriam gastos com vigilância privada, de mais de 50 milhões de reais, que podem ser usados para corrigir os salários. O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, disse que a categoria está revoltada com o governo e disposta a iniciar uma série de protestos por onde passar a comitiva oficial. A realidade continua, a gente espera que esse canal mantenha-se aberto, né? Apenas o governo insiste em manter só os 5,87 a partir de abril, já conquistado na greve do ano passado. O que nós queremos é que volte os 7,97, lembrando que o ano passado a vigilância, o governo demitiu a vigilância e tem uma economia de mais de 144 mil por dia, né? Então é um bom dinheiro, a gente entende que com toda a dificuldade com a reforma do custeio, se a SEDUC quiser, eles podem continuar pagando mesmo em forma de custeio. Nós sabíamos que era até dezembro, tudo bem, mas nós entendemos que como ela pagou, ela poderia continuar pagando e nós vamos insistir nessa tecla que eles podem continuar pagando se assim o quiserem. Se o governo insistir em não colocar, com certeza nós vamos fazer a nossa campanha e fazer a nossa mobilização, que esse é o papel do sindicato, defender os trabalhadores em educação. Na quarta-feira, os trabalhadores em educação foram surpreendidos por um memorando circular do secretário, determinando aos diretores de escolas que cortassem o ponto dos que participaram da greve. Depois de uma reação forte por parte do Sintero, a SEDUC voltou atrás e suspendeu os efeitos da circular, mediante o compromisso de que a categoria vai repor os dias parados. Depois de todo esse barulho, o secretário de Estado da Educação, Emerson Castro, chamou a direção do Sintero para uma reunião na quinta-feira. Ele anunciou a suspensão dos efeitos do memorando circular e garantiu que ninguém vai ter desconto no salário. O Sintero garantiu ao secretário que, sem desconto no salário, os trabalhadores em educação vão repor os dias parados. Mas a luta por reajuste salarial continua. Enquanto isso, os trabalhadores em educação municipais de Porto Velho conquistaram uma grande vitória. Eles aprovaram em assembleia a proposta da prefeitura em resposta à pauta de reivindicações. Entre incorporação de gratificação e realinhamento, cada trabalhador em educação municipal vai ter aumento que varia de 8,5% a 12%. As negociações entre o Sintero e a Prefeitura visando o atendimento das reivindicações tiveram continuidade na sexta-feira passada, nesta reunião realizada na SEMAD. O secretário de Administração, a secretária de Educação
e o secretário adjunto de Fazenda vieram prontos para apresentar uma proposta. Depois de muitas discussões e argumentos dos dois lados, foi formulada uma proposta. A Prefeitura oferece incorporação da gratificação de incentivo ao magistério dos professores, que hoje é de R$ 150, e da gratificação de apoio ao magistério dos técnicos, que hoje é de R$ 100. Após a incorporação, um reajuste de 6,41% sobre o novo vencimento. Transformação da atual gratificação de auxílio ao aprimoramento, que hoje é de R$ 140 para professores 40 horas. R$ 100 para professores de 20 e 25 horas e R$ 80 para técnicos administrativos em auxílio alimentação, no valor de R$ 160 para todos. Isenção da contrapartida do auxílio transporte para quem ganha até R$ 1.700 no vencimento, contrapartida de 5% para quem ganha de R$ 1.701 a R$ 2.200 e contrapartida de 6% para quem ganha acima de R$ 2.200. Início de novas turmas do pró-funcionário para 400 trabalhadores em educação em convênio com o IFRO. Pagamento do retroativo da gratificação de exercício de docência referente a 2013. Pagamento da licença prêmio em pecúnia aos trabalhadores em educação atingidos pela enchente do Rio Madeira, com o compromisso de uma nova discussão sobre o pagamento aos demais trabalhadores. Levantamento dos trabalhadores que ainda faltam receber o quinquênio para pagamento assim que a Justiça liberar. E discussão da unificação da carga horária na revisão do plano de carreira. Cálculos preliminares apontam que a proposta da Prefeitura representa um aumento que varia de 8,5% a 12%. Essa variação decorre do valor de gratificações, que é diferente dependendo do cargo e também do número de quinquênios que cada trabalhador em educação possui. De posse da proposta, o Sintero convocou os trabalhadores em educação para uma avaliação em assembleia. Os itens foram esclarecidos um a um e o tema foi colocado em discussão. Depois de avaliarem a situação, os trabalhadores em educação aprovaram a proposta. Então, proposta 1, levante a mão, proposta 1. Ok, proposta 1. Ok. Está aceita a proposta a partir de abril. Parabenizar cada companheiro e companheira que mais uma vez fizeram a diferença. A diretoria da Regional Norte considera que os trabalhadores em educação do município foram vitoriosos na campanha salarial de 2014. Importante, né, na negociação foi o ganho real, né? O que o servidor colocou no bolso. Entendeu? Eu fiz um cálculo, na minha situação, enquanto professor de 25 horas, eu cheguei ao ganho real, né, foi um cálculo de 12%, e eu vou botar no meu bolso quase R$200, entendeu? A gente tem que ver, né, como já foi frisado antes, a situação, né, o momento que nós estamos passando em Porto Velho, né, e a gente se deparou com uma proposta dessa. É uma proposta que foi analisada pela categoria, e a categoria viu com bons olhos. A gente avalia como positiva, né? Nós tivemos aí, pelo menos, a oportunidade de ter uma proposta do prefeito, e essa proposta sendo bem analisada pela categoria com muita responsabilidade, a gente conseguiu aprovar. Então a gente vê aí como um avanço, né, nas negociações, e essa negociação continua com plano de carreira. E aí em agosto a gente sentar novamente para ver outras possibilidades dentro da realidade do município. O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, disse que a categoria fez a escolha certa, mas que a luta não pode parar. Na realidade, nós pusemos, né, toda a problemática na questão que tange as enchentes, em virtude do momento que nós estamos atravessando, e a categoria, inclusive, alguns até, foi surpresa até para a categoria, mas a categoria entendeu que pelo momento, a categoria não é aquilo que nós merecemos, mas entendemos que, diferente do ano passado, o prefeito, né, mostrou boa vontade, através da sua equipe de governo, e apresentou uma contraproposta, ao qual a categoria foi avaliado, e quase que por unanimidade, então, aceitou a proposta, então, agora para a partir de abril. Vai ter continuidade das negociações? É possível conseguir mais algum benefício? Na verdade, mantém o canal de negociação com a Prefeitura para o segundo semestre, a questão do plano de carga e salário. E é isso que nós esperávamos da Prefeitura, né? Eu acho que é por aí que se começa. Eu acho que é assim que se negocia, né? A gente apresentando proposta, o governo municipal apresentando contraproposta. E, então, acho que saiu ganhando todo mundo, ganhou a Prefeitura, ganhou a sociedade, né? Diferente do Estado, mas dessa vez, então, nós chegamos aí a um denominador comum e a categoria, nesse momento, entendeu que deveria aceitar essa contraproposta da Prefeitura.
Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. O Sintero convoca os trabalhadores em educação estaduais para a Assembleia terça-feira, dia 25, às 9 horas na Praça das Três Caixas d'Água. Pauta: avaliação das negociações com o governo do estado sobre a pauta de reivindicações 2014. Sintero. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. O Sindicato dos Urbanitários reproduziu em Rondônia o Dia Nacional de Luta em defesa das distribuidoras de energia do sistema Eletrobras. A atividade também defende a renovação das concessões e é uma manifestação contra a privatização. A realização de atos públicos no Dia Nacional de Luta em defesa das distribuidoras de energia do sistema Eletrobras pela renovação das concessões e contra a privatização foi definida no plenário da Intersindical Distribuição. Em Porto Velho, o ato foi realizado pelo Sindur na sede da Eletrobras Distribuição Rondônia e reuniu trabalhadores e trabalhadoras da empresa, parlamentares da bancada federal, representantes da CUT, do CREA e lideranças sindicais. O ato é um evento nacional que ocorreu simultaneamente nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí e Roraima, onde se localizam as empresas de distribuição de energia da Eletrobras. O objetivo é buscar o apoio da sociedade e da bancada parlamentar em defesa das empresas de distribuição do sistema Eletrobras. O presidente do Sindur, Nailor Gato, afirmou que a não renovação das concessões e a privatização dessas empresas representará grande prejuízo, não só para os trabalhadores, mas também para a sociedade de um modo geral. Isso porque as empresas contribuem fortemente para o desenvolvimento econômico das regiões Norte e Nordeste. Milhares de servidores participaram nesta semana de um grande ato público pela transposição. O ato foi realizado pelos sindicatos de servidores públicos para cobrar do governo federal o enquadramento dos servidores na folha da União. Vamos ver como foi. Milhares de servidores atenderam a convocação dos sindicatos e compareceram ao ato público pela transposição realizado em Porto Velho. Todos os deputados federais e senadores de Rondônia foram convidados para o ato, mas compareceram apenas os senadores Valdir Raupp e Assir Gurgas, além dos deputados federais Padre Tom, Marcos Rogério, Newton Capixaba e Carlos Magno. O ato público foi realizado por uma iniciativa do Sintero, Sindisaúde, Sindicef, Sincepol, Sinjur, Singeperon e Sindiler, para cobrar das autoridades mais empenho na concretização da transposição. O presidente do Sintero abriu o ato com severas críticas ao governo federal pela demora em analisar os processos e em transferir os servidores para a folha da União. Ele citou a frustração dos sindicalistas durante a visita da presidente Dilma Rousseff à Rondônia no último fim de semana, quando os representantes dos sindicatos foram ignorados pela comitiva. Na oportunidade, o presidente do Sintero cobrou dos senadores e dos deputados federais mais empenho no sentido de pressionar o governo para que agilize a transposição. Caio Marim, presidente do Sindisaúde, Jales Moreira, presidente do Sincepol, Daniel Pereira, presidente do Sindicef, e Francisco Roque, presidente do Sinjur, foram unânimes em afirmar que falta uma atuação mais enérgica da bancada federal nas cobranças ao Executivo. Para eles, a Câmara dos Deputados e o Senado têm poderes para fazer o governo cumprir as leis aprovadas no Congresso, que garantem aos servidores o direito à transposição. Contribui, mas não é um ato isolado como esse que vai realmente trazer a melhor transposição. Nós temos que estar atentos à questão da legislação, à parte jurídica e fazer inúmeros movimentos iguais a este, para poder trazer essa comoção da sociedade que está
deteriorando todo esse engodo que está se transformando na transposição. Porque é todo o estado de Rondônia comprometido com uma iniciativa do governo federal, na qual está faltando a presidência da República se debruçar e trazer com respeito à transposição. Então, é um ato que realmente tem essa finalidade de trazer essa sensibilidade, mas mais ainda de demonstrar o quanto nós estamos insatisfeitos pela não transposição até o momento. Os parlamentares, juntamente, os 8 deputados federais, os 3 senadores, realmente faça valer a força do Estado e coloque em pauta logo essa questão da nossa transposição, que seja resolvida de uma vez por todas. Do contrário, nós já estamos fazendo reuniões para que ou a gente paralisa esse Estado, ou a gente vai para Brasília novamente com 40 ônibus e vamos mostrar para a presidência da República que Rondônia existe e ela merece consideração. A visita da presidente Dilma a Rondônia não tocou em nada sobre a transposição. Justamente, até a gente faz questão de frisar que nós, juntamente com o Sintero, o Cinto de Saúde, nós chegamos no aeroporto por volta das 7h30 no sábado. Saímos de lá quase 2 horas da tarde e nós não fomos recebidos pela comitiva da presidência. E lembrar mais uma vez que quando o governador saiu lá de dentro, saiu de lá da reunião, ele quase atropela os manifestantes que a gente estava lá. Quase passa por cima a comitiva do governador, por cima dos manifestantes que estavam ali. Então a gente acha que é uma intransigência e que todos têm que se unir. É governo do Estado, é parlamentares, para a gente conseguir realmente colocar em prática a nossa transposição. Esse movimento é positivo, porque nós estamos dando um basta na questão da enrolação da transposição. A parte jurídica entendemos que já está pacificada, não há mais o que se falar, se fazer. Chamamos toda a bancada federal para que esteja hoje aqui, olhando para os servidores públicos e dizendo: a responsabilidade agora é nossa, a questão é política. Então a parte jurídica, os sindicatos já correram atrás, os servidores já foram em Brasília 3 vezes, então nós entendemos que a articulação agora é política. A presidenta Dilma tem que chamar a responsabilidade para ela e dizer: eu quero pagar aquela dívida que nós temos há muito tempo com Rondônia. Então, hoje foi uma reunião excelente, muito boa, e chamar nossos parlamentares na responsabilidade. Os sindicalistas consideram que a transposição agora é um caso estritamente político, já que todos os atos jurídicos já foram realizados. Eles citaram as várias reuniões com a AGU e com a Procuradoria-Geral do Estado para sanar as pendências jurídicas, restando agora unicamente a vontade política para concluir a transposição. Os parlamentares reconheceram como justas as reivindicações dos servidores e prometeram mais empenho em defesa da transposição. O ato público foi encerrado pouco depois do meio-dia, com a afirmação dos sindicalistas de que este é apenas o primeiro evento. Se o resultado for insatisfatório, os sindicatos vão organizar grandes manifestações, como o fechamento da BR-364 e novas caravanas a Brasília. O maior projeto que alguém poderia correr atrás em benefício de Rondônia é a transposição. E nós esperamos que a partir de hoje seja o primeiro passo, aliás, um dos muitos passos já dados em prol dessa questão da transposição. E esperamos que a bancada faça parte dela, mas eu não sou daqueles que advoga a causa que a bancada somente ela deve fazer a parte dela. Nós, dirigentes sindicais e os servidores também devem fazer sua parte. E eu estou pregando que todos os servidores devem cruzar os braços. Até porque mais da metade desses servidores estão trabalhando de graça para o governo, que já deveria estar aposentado, né? Porque se nós pararmos o estado de Rondônia, isso vai dar força para a nossa bancada, para que a presidente da República respeite mais Rondônia, não faça como fez no último sábado, que veio aqui, não recebeu ninguém, nem a bancada foi respeitada, quanto mais a população de Rondônia. Então, esperamos que esse movimento de hoje traga melhores perspectivas e melhores dias e que a gente consiga resolver de uma vez por todas essa questão da transposição. O governo federal veio aqui e se recusou a falar de transposição. Nós estamos começando hoje um grande ato público, onde convidamos a bancada federal para eles se explicarem. Se a partir de abril o governo federal não concretizar a transposição, nós vamos fazer uma campanha em outdoor, com adesivo, com cartaz, contra o governo federal e aqueles que não resolveram o problema da transposição. Depois do ato público, nós conversamos com o presidente nacional do PMDB, senador Waldir Raupp. Ele disse que as competências da bancada federal se esgotaram com a aprovação da emenda constitucional e das leis. Mesmo assim, se comprometeu em continuar defendendo a transposição.
Senador, a presidente esteve aqui, a bancada federal cobrou dela a transposição? Cobrou. Cobramos na reunião de quarta-feira passada no Palácio do Planalto, eu cobrei, ela pediu para que o ministro Luiz Adams, advogado-geral da União, acelerasse. Ela disse assim, como é que está, ministro? Ele falou, está andando. Pois ande mais rápido, ministro Adams, que o povo não pode perder a esperança. Essa foi a palavra da presidente Dilma lá dentro do Palácio do Planalto. Na viagem de Brasília para cá, nós cobramos dela, ela não quis tratar do assunto, que o assunto era as enchentes, que é uma questão de calamidade pública, não quis misturar os assuntos, mas ela está empenhada para ajudar a resolver essa questão. Eu tenho certeza disso, que ela está empenhada, pediu pressa e vai resolver esse problema. O que está pegando, o que está faltando para que seja? Não, o problema ainda não é, como já falaram algumas vezes, que a questão era política, ainda não é só puramente política. Lógico que sempre tem o aspecto político, mas nesse momento ainda faltam 2 pendências que a AGU está precisando resolver para poder liberar, para poder dar o parecer vinculante para que os servidores possam ser enquadrados. Eu não perdi as esperanças, o importante é isso, nós não perdemos ainda as esperanças. Mas o Sintero diz que tem muitos servidores que não dependem de mais nada, que não tem nenhuma dúvida, esses servidores não podem ser transpostos? Pode, mas estão aguardando o parecer vinculante para poder fazer toda já quando começar no ritmo mais acelerado. O senhor acha que quando isso pode acontecer? Se a questão for política, nós vamos resolver. Mas nesse momento ainda tem 2 pendências jurídicas. E o ato público já surtiu efeito. Na quinta-feira, os sindicatos receberam a confirmação de uma audiência com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. A audiência vai ser na terça-feira e também vai ter a participação do ministro Aloysio Mercadante, chefe da Casa Civil da Presidência da República. No próximo programa, nós vamos contar como foi. Assim, termina o programa Movimento Sindical de hoje. Mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma entrevista ou reportagem de hoje, acesse o YouTube. Você também pode assistir o programa na íntegra no site do Sintero. Nós voltamos no próximo sábado nesse mesmo horário. A todos um ótimo final de semana, uma excelente semana de trabalho e até lá! Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute.